Muito bom. Então, vocês querem saber para que política é isso? Será que tem alguma razão? Será que tem sentido para que política? Não sei, vamos ver. Bom, em primeiro lugar, a política existe sempre que você tem uma situação em que há diferenciação, hierarquias diferentes, posições diferentes, que começa já a haver uma certa disputa. Quem? Por que você? Por que não eu? Não só em termos do governo, mesmo na classe de aula. Quem vai ser o líder, se tem líder? Quem é, ou então vai jogar o futebol, quem comanda, quem é o capitão? Né? Ou mesmo num grupo de estudo, quem é que vai dar o tom, quem é que vai puxar o outro? Então existe uma tendência normal de que as pessoas escolham, ou mesmo quando não escolham, aceitem que uns têm a capacidade de tomar decisões enquanto que os outros, se estiverem de acordo, devem obedecer. Às vezes mesmo não estando de acordo. Às vezes até porque não tem condição para impedir que a decisão tomada deixe de ser efetivada. Então, isso sempre implica num certo distribuição do poder. Uns podem, outros não podem. Não é? Bom, isso era a sua forma mais elementar de dizer o que é política em qualquer situação, etc, etc. Quando vocês perguntam política para quê, não é isso que vocês querem saber. Vocês querem saber no caso de um país, no caso de um Estado, no caso de uma organização humana mais complexa, né? Será que precisa ter política? Para que serve? A gente lê o jornal no dia a dia, dá até a impressão que talvez fosse melhor não ter. Porque vê tanta corrupção, tanta patifaria, tanta coisa que não funciona, né? Tanta reclamação. Então, quando vocês perguntam para que política, tem um pouquinho de ironia. Talvez seja melhor não ter. Né? Bom, mas o fato é que, por isso eu comecei dizendo o que disse, mesmo nas situações mais simples, há necessidade de que exista uma certa coordenação, haja comando. Então, a gente queira ou não queira, vai haver política. Vai haver quem concentre mais poder e outros que concentram menos poder. A questão é saber de que maneira se organiza isso e com que objetivos, com que fins. Eu escrevi um livrinho, não sei se vocês tiveram acesso a ele, sobre política, uma carta a um jovem que queria ser político. Eu começo dizendo o seguinte: eu acho que só vale a pena, no sentido de política mais amplo, mais no governo, na sociedade, só vale a pena alguém se lançar na vida política se acreditar em alguma coisa, tiver alguma causa. Eu quero fazer alguma coisa. Não é verdade que todos os que se metem na política pensem assim. Não. Em geral, muitos entram por razões tradicionais, outros porque têm interesses específicos de fazer uma carreira. Mas quando se começa a perguntar em termos daqueles que mudam o curso das coisas, só muda as coisas quando a gente tem uma vontade de fazer alguma coisa melhor, quando tem um propósito. Se quiser dizer de uma maneira mais pedante, se tiver uma utopia. Ou seja, você tem que sonhar com alguma coisa que ainda não existe, mas você imagina que poderá eventualmente ajudar a construção desse objetivo que você acha que é bom, que é válido. Né? Os objetivos são muito variáveis. Pessoas podem querer, vamos aumentar a igualdade no mundo. É um objetivo. Ou então, melhorar a qualidade da educação. É um objetivo. Vamos lutar pela igualdade entre homens e mulheres. É outro objetivo. Tem muitos, não é necessariamente um só, e não é necessariamente um objetivo desses que são normalmente ligados à vida política. Muitas vezes são objetivos que têm a ver com os seres humanos em geral. Você pode ter um sonho de melhorar a existência das pessoas. Né? Bom, então, esse é o ingrediente digamos assim, que motiva aqueles que se dedicam à política, não só como profissão, mas como vocação. Eu tenho vontade e vocação de melhorar o mundo. Você pode melhorar o mundo de muitas maneiras. Você não precisa ser político para melhorar o mundo. Você pode ser profeta, pode ser padre, pode ser dono de uma empresa, pode ser um bom empregado, pode ser dono de casa, pode ser da mil maneiras de você tentar melhorar o mundo. Nem todos vão se sentir motivados para entrar na vida pública. Aqui estamos falando de política com respeito a alguém que sai da sua vida privada, da família, ou mesmo do trabalho, da escola, e se expõe a situações mais amplas, entra na vida
pública, uma arena pública, vai ser submetida à opinião pública, vai ter a imprensa em cima, vai ter que debater, vai ter que se abrir, vai ter que dizer por que sim, por que não, vai estar submetido a regras, etc, etc. Bom, nessas circunstâncias fica mais claro ainda que há alguns que têm vontade de mudar o mundo. Mudar o mundo é uma expressão genérica, e ninguém muda o mundo, mas tem algum valor, acreditam em alguma coisa. E outros que acreditam mais ou menos, ou nem eu mesmo não acredito, mas entram na vida pública porque vão fazer uma carreira. Isso também é respeitável. Uma pessoa que quer ser médico, quer ser advogado, engenheiro, quer ser jornalista, quer ser corredor de bicicleta, sei lá, ou jogador de xadrez, pode ser um profissional. E pode ser um bom profissional e será respeitado. Há muita gente também que entra na política com a vontade simplesmente de fazer uma carreira. E isso em si mesmo não é demérito. É exatamente como qualquer outro, que vai ser, como eu disse, corredor de bicicleta. Você vai ser, em vez de ser corredor de bicicleta, você vai buscar ter poder. Né? E depois eu digo os modos de ter poder. Mas, na verdade, quando a gente fala dos grandes políticos, eles não se movem só pela carreira. Né? Eles marcam alguma coisa, fazem alguma coisa de tal maneira que eles ligam a sua atividade, mesmo que seja numa carreira, a objetivos que são esta sua carreira. Eles têm um objetivo mais forte de alterar uma situação em função de propósitos que eles acreditam que são valiosos, que são valorosos, etc, etc. Bom, isso é o que distingue, de alguma maneira, o político profissional comum de um político com P maiúsculo. Né? E se costuma chamar alguns desses políticos de estadistas. A gente chama de estadista aqueles políticos que têm uma visão e que jogam as suas apostas, ou melhor, se empenham para a obtenção suas metas, olhando não o curto prazo, não a sua carreira só, mas olhando o futuro. Como é que que decisão eu posso tomar, que mesmo nesse momento ela não seja bem vista ou não me beneficie, a médio prazo e sobretudo a longo prazo, ela constrói um outro mundo, ela altera para melhor, pelo menos se supõe que para melhor, o curso das coisas. Esses são os estadistas. Né? Pessoas que se antecipam, muitas vezes, ao seu momento. Quando ninguém vê saída, vem a saída. Por exemplo, esse mesmo livrinho que eu me referi aqui, eu cito uma pessoa que todos vocês talvez conheçam, que é Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a guerra. Né? Bom, ele se jogou vigorosamente para que a Inglaterra guerreasse os nazistas, quando a tendência da elite inglesa naquela época era de fazer uma acomodação, era de evitar a guerra. E ele achava que não, que era inevitável e que os alemães, os nazistas, de qualquer maneira, eram um mal e que era preciso combater esse mal. Bom, ou por circunstância, eu não vou entrar nos detalhes, em certos momentos ele chegou a ser primeiro-ministro e conseguiu mobilizar a Inglaterra para se jogar contra a Alemanha e acabou ganhando a guerra. Né? Quando ele se lançou, a ideia dele não era popular, porque guerra nunca é popular. E ele diz, não, aqui não há alternativa. As coisas estão de tal maneira colocadas que ou vamos para a guerra ou eles vão nos pegar de qualquer maneira e vão nos pegar no pior momento para nós, no melhor momento para eles. Bom, esse é o homem que tinha uma visão de estadista. Geralmente o estadista se arrisca, porque no momento que toma a decisão, a nuvem está baixa, não tem teto, você não vê o que vai acontecer. Você tem que ter a coragem de optar e o empenho para avançar. Então, um político de verdade, quando ele sente realmente os ventos da história, ele tem que fechar os olhos, se jogar e com coragem e ter a capacidade de ficar sozinho. Porque muitas vezes ele contraria a opinião da maioria. Bom, hoje está mais de moda você fazer pesquisa de opinião para saber como é que o povo pensa e você então repete o que o povo pensa. Isso propriamente não é política, no sentido forte de política. Política é você ter objetivos, acreditar, ter uma causa, e mesmo que a maioria esteja contra, você tenta convencer essa maioria e tenta criar condições que mostrem que você tinha razão e para ganhar pelo convencimento essa posição. Por exemplo, no Brasil, se fizer uma pesquisa, a pena de morte provavelmente vai ser aprovada pela maioria. Bom, eu sou contra a pena de morte. Bom, então, nessa situação, eu seria contra, independentemente de todo mundo estar a favor. Bom,
E você, se você for político com P maiúsculo, você tem que lutar pelo seu objetivo. Não é simplesmente seguir os outros e estar de acordo com a maioria. Isso não é a qualidade essencial do político. A qualidade essencial do político é outra. Como eu disse, ter uma visão, um objetivo, coragem, perseverança. Agora, estamos falando em termos muito gerais. Há muitas maneiras de você disputar o poder, se organizar para o poder, e há muitas formas de poder. Aqui, em geral, quando a gente fala de política, estamos falando da política num sistema democrático. Num sistema democrático, normalmente o político tem que ter a capacidade de convencer a maioria, porque o sistema democrático se resolve pelo voto. Não é? E o bom político do sistema democrático tem que ter essa capacidade, ter maioria, formar uma maioria. Agora, não é a qualquer custo, porque se for a qualquer custo, ele é um politiqueiro. Ele adere à maioria. Quando ele é verdadeiramente um político, ele tem que insistir junto à maioria, que ele tem razão, e ganhando essa razão através do apoio que vai obtendo para chegar a um certo momento ele conseguir vencer uma eleição. Mas não é só isso. Se ele for um político democrata, ele tem que ser capaz de convencer e obter a maioria e respeitar a minoria. Democracia não é o governo da maioria, é o governo das leis, que é exercido através da lei, e essa lei deve assegurar uma oportunidade a cada certo período para que se coloque no tablado as alternativas. Você tem que ver se tem uma nova eleição, e uma vez vencedor, o vencedor não deve diminuir as chances daquele que perdeu de voltar a aparecer no tablado e tentar ganhar outra vez. Então você tem que respeitar as minorias e tem que seguir um conjunto de leis. Bom, isso não é sempre assim na história. Só nas condições de democracia que isso ocorre dessa maneira. Provavelmente, talvez agora no mundo, se tenha uma predominância de formas de escolha de chefia que sigam regras democráticas. Talvez, não estou seguro, não fiz a conta. Porque em muitos países não é assim. Em muitos países há muitas outras formas de exercício do poder. Agora, na democracia, você tem que ter não apenas o poder, mas você tem que dizer em nome do que você o exerce e por que razão você tem a capacidade de exercer aquele poder. Ou seja, o poder tem que ser legítimo. Eu tenho que ter uma Constituição que defina quais são as regras do jogo e que diga também que, mesmo eleito presidente da República, você tem limitações. O presidente não pode dizer eu quero, ele pode querer à vontade. Se esse eu quero não estiver dentro da lei, ele não adianta nada o querer dele. Quer dizer, quando um líder democrático, um presidente, ou um governador, ou quem seja, na democracia, vai tomar uma decisão, ele não diz assim, eu quero tal coisa. Ele diz o seguinte, de acordo com a lei tal, número tal, assegurado pela Constituição, capítulo tal, não sei o que, eu tenho poder para, e toma a decisão. Quer dizer, você tem que o tempo todo se referir a por que você está tomando aquela decisão e quais são as condições de validez daquela decisão. Não é a minha vontade, é a lei. A lei existe, eu tenho vontade, se eu não tivesse vontade eu não podia ter objetivos, mas eu tenho que fazer um jogo entre o que eu desejo, que eu acho que é o melhor, ver se é compatível com aquilo que eu posso, ou seja, com as regras que foram estabelecidas e que foram aprovadas pela Constituição. Essa é a essência do poder democrático. Ele implica, como eu disse aqui, na rotatividade, quer dizer, você a cada tanto período de tempo você se submete de novo à vontade popular, aí há regras, pode ou não pode ser reeleito, quantas vezes pode, há regras de novo, não é? E você tem que, depois, uma vez eleito, continuar seguindo essas regras e tem que respeitar a minoria. Então, a democracia ela se caracteriza muito mais pelo respeito à minoria e às regras do que pelo fato de existir uma maioria. Por exemplo, Hitler foi eleito e teve maioria. Depois ele mudou a regra e ficou com maioria. E tinha o apoio da maioria dos alemães. Não era democrata. Tinha o apoio. Ter o apoio não quer dizer que é democrata. Né? Só é democrata quando realmente se respeita as regras que são as que eu já mencionei de uma maneira geral. Bem, é claro que há muitas formas de organizar o poder e muitas formas de você exercer o poder. E nas sociedades atuais, o poder não está concentrado exclusivamente no Estado. O Estado é uma organização que existe para
justamente para definir esse conjunto de regras que caracterizam quem pode, quem não pode, dentro do quê. E o Estado garante, basicamente, a segurança dos cidadãos num determinado território. E garante que existe alguém, algumas instituições e pessoas, que evitam que nesse território as coisas sejam feitas pela força. Ou seja, para dar uma caracterização mais sociológica, o Estado ele assume a legitimidade do uso da força. Só pode usar a força quem está dentro do Estado. E só pode usar a força dentro do Estado quem tem certas regras. A polícia pode usar a força dentro de certas regras, o Exército pode usar a força. Fora disso, todo o uso da força é ilegítimo. Na verdade, existe. Você vai no Rio de Janeiro, nas favelas, estão vendo todo dia nos jornais. Quem tem o uso da força não é o Estado. Isso aí é uma situação anômala. São situações nas quais o Estado Democrático de Direito não está existindo. Toda vez que tem alguém que impõe a sua vontade com a arma na mão e que não seja da polícia ou do Exército, e que não esteja, mesmo sendo da polícia e do Exército, autorizado pela lei, é uma coisa ilegítima. Bom, na nossa sociedade, além disso, existem muitas outras formas de exercício do poder. A sociedade chamada civil, quer dizer, aquelas pessoas que estão no mercado ou nas famílias, que não estão dentro do aparelho de Estado, que não são funcionários, que não são parte do governo, também exercem poder. Esse poder na democracia se exerce de muitas maneiras, o principal dos quais é a formação da opinião pública. A opinião pública não existe em toda parte. Há muitas sociedades onde não existe a ideia de opinião pública. Isso é uma conquista que foi avançando no mundo ocidental a partir de um certo desenvolvimento da sociedade, das formas de organização econômica e da libertação crescente do mercado frente ao governo. Cada um podia organizar, fazer seu trabalho, sua profissão, a família não estava submetida às regras do governo. Enfim, havia espaços diferentes do espaço do Estado. E, em certas circunstâncias não existe opinião pública. Nos regimes totalitários não há opinião pública, pois tem controle da mídia, não permite haver, não é possível haver a formação da opinião pública. Quando o regime é também, mesmo que seja de base religiosa, é um regime que dispensa o debate por causa do dogma, as pessoas têm que crer ou morre, então pouco a opinião pública. A opinião pública só existe realmente quando existe democracia. Porque aí você tem que formar a base do poder, vai depender, como eu disse aqui, de que exista alguma forma de aceitação, de convencimento, e que você aceita e respeita, um respeita o outro, que tem uma certa regra. Bom, mas não se pode imaginar que a opinião pública exista sempre, nem que ela tenha, como tem nos países mais avançados, a força de coação sobre os poderosos. Mas nos países democráticos, e o Brasil crescentemente é um país democrático, a opinião pública tem peso. Então, mesmo as pessoas que não estão no poder, mesmo as pessoas que estão na vida cotidiana, numa empresa, numa escola, ainda que não saibam, elas têm poder. Elas podem influenciar. Né? Nós vimos isso aqui no Brasil em várias ocasiões. Vocês são jovens demais, não se lembram quando sofreu o impeachment o presidente Collor, que foi presidente da República, foi eleito, foi o primeiro presidente eleito depois de uma ditadura que houve aqui, e porque ele fez a opção de coisas erradas, foi acusado de corrupção, não sei o quê, houve muita manifestação de opinião pública da rua, a imprensa foi contra, os estudantes se manifestaram, pintaram a cara com as cores da bandeira, o Congresso finalmente se moveu e tirou o poder dele, em função do quê? Da pressão da opinião pública. Então, na verdade, embora o poder dos que estão no governo seja um poder visível, concentrado, etc., etc., cada um tem uma certa parcela do poder. Isso pode enganar, porque essa parcela é tão pequena que as pessoas dizem que eu não tenho nada com isso. Eu não sou culpado de nada. Na verdade, quanto mais democrática é uma sociedade, mais as pessoas devem ter responsabilidade sobre o conjunto da sociedade, sobre o rumo das coisas. Isso nós olhamos aqui no Brasil, crescentemente existem em toda parte, nos bairros, formam sociedade de bairro. Né? Os grêmios das escolas, a união dos estudantes, não sei o quê. Tudo isso faz parte de uma cadeia de poder. Um poder que, na verdade, não é comparável com o poder do Estado, do governo, que o governo tem a lei, o voto, tem as Forças Armadas, tem a caneta para publicar no Diário Oficial, etc. Tem dinheiro, né? Mas são formas também de poder. Quanto mais democrática é a sociedade,
mais existem essas formas, digamos assim, não oficiais de exercício do poder. Então, de alguma forma, de alguma maneira, todo mundo está comprometido com o jogo político, mesmo quando pensa que não. Ao pensar que não é dizer eu não tenho nada com isso, de alguma maneira, ao pensar que está tirando as mãos da sujeira, está deixando que o espaço, se é que há sujeira, que o espaço de sujeira aumente. Não está lutando para que as coisas ocorram de outra maneira. Então, a política é basicamente o mecanismo pelo qual se distribui o poder e se controla o poder. E o controle do poder tem que ser crescentemente exercido por todo mundo. Tem que ser crescentemente alguma coisa que faz parte não só do Congresso, dos poderosos, mas da sociedade. A mídia exerce poder, e bastante. Né? Eu duvido que hoje um político brasileiro tenha condição de se manter como um político se ele entra e começa a fazer coisas que a mídia vai em cima e critique muito. É difícil. Claro que há os sobreviventes, claro que sempre as pessoas podem recuar das posições maiores de poder e obter um voto numa posição menor do poder, podem disfarçar sua perda de prestígio se elegendo deputado ou vereador e ficar um pouco à margem, mas não vão efetivamente controlar as grandes decisões porque a opinião pública está de olho. De alguma maneira, os repórteres estão o dia inteiro em cima. Não é? É mais difícil do que foi no passado, quando nós não tínhamos no Brasil, ou não tínhamos uma sociedade desenvolvida, ou não tínhamos uma imprensa avançada, ou tinha ditadura. Aí você não tem a possibilidade efetiva da formação dessas correntes de opinião. Agora, na vida democrática, as pessoas exercem formalmente o exercício político na medida em que elas votam e na medida em que há partidos. No nosso caso, os partidos têm uma capacidade muito pequena de atrair a população. Não é só no Brasil. No mundo contemporâneo, crescentemente, os partidos deixaram de ter a influência que tiveram no passado. Partidos já diz, a própria etimologicamente está dito, não é o todo, é um segmento, é um pedaço. Né? Um pedaço em função do quê? Porque as pessoas não acreditam todas nas mesmas coisas. Então elas se organizam para obter o que querem através de lados, são os partidos. Em tese, os partidos deveriam ser bastante diferenciados uns dos outros em função dos seus objetivos. Suponhamos num país mais organizado do que o nosso, na Espanha, que é um país próximo a nós. Tem dois partidos principais. Um se chama Partido Socialista e o outro se chama Partido Popular. O Partido Socialista é um partido mais ligado a uma tradição de trabalhadores, a uma tradição de uma política social mais ativa e uma participação mais forte do governo na definição das regras da sociedade. O Partido Popular é um partido mais conservador, mais ligado à propriedade, mais tradicional, mais ligado a uma visão tradicional da Igreja Católica, etc. Então, lá na Espanha, quando as pessoas vão participar, elas dizem, eu acredito nisso, quer dizer, eu acredito que o Estado deve ser mais ativo na educação. Ou então, ao contrário, eu acredito que a educação deve ser totalmente livre nas escolas religiosas. Então, um vai para um partido, outro vai para o outro. Bom, aí fica mais nítido, fica mais fácil de entender por que é o partido. Uns pensam uma coisa, outros pensam outra. Né? E o partido se organiza e tal e coisa, e elege um congresso, e esse congresso escolhe lá, no caso da Espanha, um primeiro-ministro que vai dirigir por tantos anos. No nosso caso, os partidos são muito menos diferenciados. É muito mais difícil você saber para começar, qual é a posição dos nossos partidos com relação a questões concretas. Vou dar uma coisa para você. Quem é que é a favor de fazer uma limitação do uso do gás carbônico que está contaminando o meio ambiente? Nenhum partido tem posição efetiva sobre uma questão como essa, que é uma questão talvez mais importante que muitas outras que nós discutimos dia e noite aqui, que diz respeito justamente ao futuro da humanidade. Nossos partidos não têm posição. E dentro do partido, dos nossos, muitas vezes um líder pensa uma coisa, outro líder pensa outra. Há uma certa confusão de propósitos, confusão ideológica nos partidos. Então é difícil que a população se identifique com os partidos em função das causas que eles representam. Muitas vezes se identifica por outras razões. Ou porque tem mais proximidade, obtém um favor, consegue uma vantagem, ou então porque tem simpatia por um líder, gosta, cai no gosto, gosta, é carismático, não é carismático. Né?
Ou então pode ser até uma qualidade mais concreta. Esse trabalha mais, aquele trabalha menos. Mas isso são, digamos, qualidades fracas para você caracterizar os partidos de uma maneira nítida, que permita escolhas políticas por parte da sociedade. Então, dá a sensação de que tanto faz como tanto fez. Não é verdade. Quando você vai analisar o comportamento efetivo dos partidos, quando estão no governo, tem diferenciações. Mas é difícil para o eleitor, para o povo, perceber essas diferenciações, e é difícil, portanto, fazer com que as pessoas se interessem pela vida política partidária no seu cotidiano. E, crescentemente, o que tem acontecido entre nós é uma outra coisa. É que as pessoas, quando se interessam por temas, que são temas que tocam a eles. Eu falei um desses que crescentemente tem peso aqui, que é meio ambiente. Né? Algo que mexe com o interesse mais legítimo das pessoas. Porque nós todos temos medo de que o que vai acontecer com, sei lá, o aquecimento global. Né? Então, o que está sendo feito para diminuir esse aquecimento global? Né? Então, são temas dessa natureza. Ou então, o que move hoje, por exemplo, a juventude. Vocês vão me dizer mais tarde o que move, o que os move, o que não move. Né? Mas há áreas enormes de culturais que movem com a juventude. Música, por exemplo. Né? E dá a sensação aqui no Brasil de que, muito frequentemente, o que permite que as pessoas se juntem e tenham um sentimento que vai além do umbigo, quer dizer, que querem participar de uma coisa, é quando tem um campeonato mundial de futebol. Aí, sobretudo, se for jogar contra a Argentina. Aí dá aquele frisson, tá, somos brasileiros, não sei o quê. Mas no dia a dia é difícil encontrar temas que realmente produzam nas pessoas uma comichão para participar da vida mais ampla, da vida política. Isso não é defeito das pessoas, é provavelmente das imperfeições da organização política brasileira, da forma como nossos partidos se formaram, da falta de valores, da falta de convicção, esse tipo de questões que deixa a população mais ou menos desinteressada. Mas há outras questões que, embora a gente não as pense no dia a dia como sendo políticas, que são políticas. Talvez hoje a questão mais importante, duas questões que eu acho que são muito importantes, e diante das quais os nossos partidos não têm posição clara. Uma é que nós aqui somos todos democratas, é verdade. Temos eleições, etc, etc. Mas a lei não é igual para todos. Então dá a sensação de impunidade, que não é só sensação, é verdade. Né? Quer dizer, as pessoas, como a imprensa, a opinião pública é muito ativa, todo mundo sabe tudo o que está acontecendo. Todo mundo que quer se informar sabe. E depois não acontece nada. Todo mundo é acusado de tudo e não tem consequência. Esse sentimento de impunidade desanima a população. Essa impunidade vem em parte de que, de fato, desde o Império, da colônia, na verdade, né, nós somos uma sociedade que prefere prerrogativas, quer dizer, vantagens. Eu tenho direito a não sei o quê, mesmo que não tenha, do que a igualdade perante a lei. Né? As pessoas gostam aqui de cada macaco no seu galho. Né? E que tem que respeitar as diferenças e quem está em cima, quem pode, quem não pode se sacode. Isso não é democrático. Isso é visceralmente contra o sentido da democracia, onde a lei deve ser igual para todos. Então nós temos esse tema que não se vê no dia a dia, incomoda subconscientemente a todo mundo. As pessoas, eu não vou ser nunca igual, que tem sempre os privilegiados. Ou seja, nós não somos ainda efetivamente uma sociedade democrática. Temos regras democráticas, mais ou menos, de eleição e tal, mas a nossa alma ainda é uma alma muito discriminatória. Separa muito as pessoas e a probabilidade de que alguém que cometa um erro, sendo poderoso, de vir a pagar pelo erro é pequena. Enquanto que a probabilidade de alguém que não é poderoso pagar pelo erro é imediata. Esse é um problema sério. E junto com isso vem a questão que a justiça é muito lenta. Então, mesmo quando a pessoa é condenada não sei quantos anos depois. E tem muitos advogados que podem postergar a decisão, aí vai junto com a questão do poder do dinheiro, etc, etc. A outra questão que eu acho que é política e parece que não é a segurança. Hoje em dia, talvez a questão que mais afete a todos os brasileiros e brasileiras é a questão da segurança. Né?
Bom, e o pior é que a segurança hoje afeta mais aos pobres do que aos ricos. Ou seja, os ricos são mais inseguros do que os pobres. Quando você vê agora mesmo, publicaram os dados sobre criminalidade em São Paulo. A taxa de homicídio caiu muito em São Paulo. Essa região daqui, central, a taxa de homicídio é igual a qualquer país desenvolvido. O número de homicídios por 1.000 habitantes, ou por 100 mil habitantes. Agora, tem 2 ou 3 zonas de São Paulo, da periferia, onde a taxa é altíssima. Ou seja, é pobre matando pobre. E falta de segurança onde estão os pobres. O rico se cuida. Tem segurança particular, mora em bairros mais protegidos, etc, etc. Esses temas, como os partidos não colocam essas questões, por exemplo, que eu mencionei, da igualdade perante a lei, da segurança, as pessoas não percebem que tudo isso depende da política. E elas então dizem, essa política, eu não me interesso pela política. Ao não se interessarem pela política, não estão se interessando pelos temas que as afetam, que é a falta de direitos, a desigualdade, a insegurança que existe, a incapacidade de punir quem errou, etc, etc. Então, é necessário que haja uma atitude mais consciente, mais ativa da sociedade, das pessoas, com relação à vida política, porque senão a política fica na mão dos políticos profissionais, que vão fazer a sua carreira, que podem ou não ter ideias grandiosas, mas que geralmente não as têm. Geralmente estão mais preocupados com resolver a sua própria vida do que resolver a vida do conjunto da população. Por consequência, mesmo tendo eu dito aqui, como disse, que o Brasil é um país onde a democracia prevalece, há muita coisa a caminhar para que a gente possa efetivamente chegar a uma situação que se possa dizer isso aqui é um país decente, isso aqui é um país onde há liberdade. Liberdade há. Mas a liberdade não basta, é preciso que haja lei e que essa lei seja obedecida e que seja obedecida igualmente por todos e que haja efetivamente um sentimento dentro das pessoas de que a lei vale para todos. Bom, isso não quer dizer, eu vou terminar já, para vocês me perguntarem alguma coisa, isso não quer dizer que a situação no Brasil seja uma situação, do ponto de vista político, sem que algo tenha acontecido para melhor. Não, as coisas avançam. Né? As coisas avançam e, sobretudo, o que avança é que, crescentemente, ligado com o que eu mencionei sobre o fato de que, nas sociedades atuais, cada vez mais as formas de poder não são concentradas, são disseminadas, elas avançam a nível local também. Para quem conhece um pouquinho da história do Brasil, para quem viu o que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos, não piorou, melhorou. No sentido de que você tem mais possibilidades de atuar no seu nível para tentar que as coisas avancem. Né? Na própria escola, hoje a relação entre o aluno e o professor é bem diferente do que foi a relação no passado. Né? A capacidade que os pais e mães têm para ter acesso à informação e, portanto, para pressionar a escola, também melhorou. Quer dizer, isso tudo é poder, isso tudo é política. Não no sentido comum da política como politicária, mas no sentido de política como uma maneira de organizar melhor as formas de poder e de distribuir de uma maneira mais equitativa, mais adequada o poder. Eu acho, portanto, que a política, para que política? É para poder tentar melhorar o mundo. E para tentar melhorar o mundo, como é uma coisa muito vaga, para melhorar a vida de cada um. Se nós não entendemos que a política nos afeta, e que, portanto, é melhor, mesmo achando que é melhor tapar o nariz frente dela, é melhor não tapar e ver o que acontece e tentar influir, porque a vida de cada um acaba sendo afetada por decisões que são de poder. E o poder, queiramos ou não, ele existe por todos os lados, e ele tem que ser, o quanto possível, controlado da melhor maneira democrática possível a todos os níveis. Então, eu acho que é para isso que é política, e convém que vocês que estão em idade tão tenra, ainda tão jovem, comecem a perceber que é importantíssimo que atuem, não é atuar em partido político, podem, se quiserem, não é só votar, mas é muito mais do que isso, é se preocupar com a distribuição, com as decisões que afetam a vida de cada um no dia a dia.